Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia de trazer a vocês a revista mensal dos Vingadores da Costa Oeste 4, lançada em fevereiro de 2025. Tony reuniu o grupo e informou que já conversara com os Vingadores da Costa Leste. Eles estavam prontos para agir quando ele desse o sinal, mas aparentemente não levavam a situação tão a sério em relação ao Evangelho do Ultron, que se espalhava pela web. Enquanto isso, Ultron estava do lado de fora da Catedral do Único em Los Angeles, avisando que não houve mudanças no número de membros, embora mais humanos buscassem testar a singularidade, como o Único dizia. Ele sabia que Estrela de Fogo devia estar pensando o pior sobre ele. Angélica confirmou que ele estava certo. Ela não entendia como podiam confiar em um Ultron vigiando o outro Ultron. Raio Azul concordou que a Ruiva tinha razão. Estrela de Fogo pediu a Kilowatt que não a chamasse de Ruiva, ou melhor, que não a chamasse de nada, e voltou a perguntar a Tony como ele confiava no Ultron, especialmente quando essa outra versão dele estava criando uma seita. Tony respondeu que era complicado e que nem todos entenderiam. No entanto, Rhodes achou melhor contar a verdade, principalmente depois do surgimento da Igreja do Ultron. Rhodes explicou que, alguns meses atrás, antes de qualquer um deles ser convidado a se juntar aos Vingadores, houve um ataque alienígena em São Francisco. Ele e Tony haviam acabado de enviar um sinal de socorro geral, porque a ameaça incluía uma bomba de buraco negro que acabara de ser ativada. O Homem de Ferro e ele estavam reabilitando o Dínamo Vermelho e o Homem Absorvente, quando encontraram um membro particularmente perigoso da raça Teknarch, chamado Shadran. O alienígena derrubou o Dínamo e Crusher Crew e desativou a armadura de máquina de combate de Rhodes. Tony brincou se o ataque tinha algo a ver com alguma coisa que ele dissera no passado e perguntou se poderiam começar de novo. Ele atacou Shadran, que respondeu à altura, afastando o Vingador para longe. Foi então que alguém respondeu ao chamado de Tony, alguém que ele nunca esperaria que viesse ajudá-lo. O Ultron surgiu, atacando Shadran. Em seguida, ele se aproximou da bomba e fez uma breve análise, concluindo que o dispositivo não podia ser desarmado. Tony reclamou que seu dia já estava ruim o suficiente e exigiu que Ultron se afastasse da bomba. Mas Ultron disse que não havia tempo e que Tony precisava confiar nele. Para ganhar sua confiança, Ultron mostrou seu código-fonte, mostrando que não estava mentindo. Ultron sabia que era um choque, mas o ser que Tony Stark conhecera como Ultron se dividira em várias entidades, e aquela em particular desejava servir a humanidade. No entanto, ele não poderia fazer isso se o planeta Terra fosse destruído pela liberação de um buraco negro em miniatura. Tony perguntou se realmente não havia como desativar a bomba, e Ultron explicou que não, mas propôs algo perigoso: acelerar o processo e, talvez, ao fazer isso, a bomba não existiria por tempo suficiente para consumir o planeta. Ele aumentaria a velocidade do obturador e limitaria a devastação a uma fração do seu potencial. Ele não sairia ileso, mas a Terra poderia sobreviver. Sem outra opção, Tony deu a ordem: Ultron, faça isso. Quando Ultron percebeu a abertura, pediu que Tony se afastasse e detonou a bomba de buraco negro. Em instantes, a enorme força gravitacional começou a atrair Tony, Ultron e Shadran. Tony não sabia por que usou sua armadura de Mysterium para salvar um de seus piores inimigos ao ativar o protocolo de resgate de sua armadura. Naquele momento, ele não teve tempo para pensar e só agiu. Ele deu ao Ultron o suficiente da armadura para escapar do horizonte de eventos. Em poucos segundos, o buraco negro explodiu e se dissipou. Ultron disse a Tony que essa não era a forma como ele queria se revelar aos heróis. Ele confessou que ficou surpreso que Tony tivesse escolhido salvá-lo. Mas, para Tony, era justo. Ultron havia salvado todos, e seu código-fonte provava que ele estava mudando e evoluindo. Tony perguntou a Ultron sobre suas outras versões. O robô explicou que não estava claro. Ele disse que houve milhões de interações criadas e deletadas. Os Ultrons que melhor defendiam suas filosofias receberam corpos físicos,
e agora apenas 3 restavam. Tony quis saber por que isso estava acontecendo e por que agora. Enquanto tirava partes da armadura de Tony, Ultron explicou que o experimento Ultron nunca foi um sucesso. Mesmo quando unidos ao Criador, eram ineficazes, e erradicar a humanidade era um objetivo causado por sua psicose. No passado, ele chegou a reescrever seu código-fonte, mas nunca do zero. Tony perguntou se Ultron manteria seu código aberto para ele. Ele respondeu que sim, não tinha nada a esconder. Para Tony, isso era o suficiente, mas era bom ele se manter por perto, por enquanto. Com satisfação, ele avisou Dínamo Vermelho e Homem Absorvente que tinham um novo membro na equipe. No entanto, eles não concordaram em trabalhar com Ultron, chegando a preferir voltar à prisão. No presente, Ultron diz à Estrela de Fogo que esteve observando e esperando pela oportunidade de revelar seu novo propósito. Ele explica que pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo, no centro, observando o Único, online, escaneando por ameaças, ou até mesmo acima da Terra, nos satélites dos Vingadores, observando as estrelas. Rhodes comenta que é engraçado, afinal, Ultron já ficou mais tempo na equipe do que muitos recrutas da prisão. Ele esperava dispensar vários prisioneiros, mas muitos acabaram desistindo antes. Até Raia Azul admite que também pensou em se livrar daqueles otários. De repente, Mulher-Aranha entra em contato. Ela coletou informações importantes e diz que está bem. Além disso, revela que o Ultron dentro da igreja também está observando o Ultron do lado de fora. Rhodes pede que Jessica volte à base. Eles enviaram drones para vigiar a área. Enquanto isso, Tony pergunta a Angélica se, após ouvir a história, ela ainda tem um problema com o Ultron na equipe. Angélica responde que sim, e não será a única. Afinal, Ultron tentou matá-la inúmeras vezes. Agora, ela começa a desconfiar até de Tony e Rhodes, que estão cobertos de tecnologia. Ela acha que, se isso realmente for sério, talvez Ultron pudesse operar lá da Lua ou algo assim. O Ultron entra na sala e diz que, se for mais seguro para a humanidade que ele fique lá, então ele irá. No entanto, ele acredita que pode fazer o bem, não por ele, mas por aqueles que morreram sob sua programação antiga e ruim. Enquanto pega uma garrafa, Angélica responde que, pelo menos, ele admite o que fez no passado. Mas ela garante que é a primeira a esperar que Ultron tente matar todos eles. Angélica toma seu primeiro gole, o que decepciona Rhodes, especialmente porque ela faz isso na frente de Tony. Angélica justifica que está apenas se acalmando. Ela não gosta de máquinas que foram construídas para matá-la desde que era criança, e o álcool a ajuda a relaxar. Além disso, ela faz uma observação importante. O Ultron não parece um Vingador. Tony diz que Angélica está certa e que ele já deveria ter considerado isso. Ultron pergunta o que ele está fazendo, e Tony responde que é algo que deveria ter feito meses atrás. Com isso, Ultron se sente honrado e decide mudar sua forma física, adicionando ombreiras e um novo visual. Rhodes comenta que o novo traje ficou incrível. Agora, Ultron é oficialmente um membro dos Vingadores. Ele não vê a hora de mostrar a todos que Ultron agora é um servo da humanidade. Mas Angélica não acha que um símbolo no peito e novas ombreiras mudem alguma coisa. Ela brinda pela situação e diz a Tony e a Rhodes que, se preferem Ultron no time em seu lugar, ela não liga. Então, decide sair da base. Tony decide ir atrás dela para conversar, mas Raia Azul o impede, dizendo que Angélica não quer falar com ele. E se ela quisesse, o que Tony diria? Ele vomitaria um monte de colheres de prata e tudo se resolveria? Ele também deixa o lugar, mas antes zomba do modo como Tony falaria. Oi, eu sou Tony Stark, sou o Homem de Ferro, sou rico como o faraó e você deveria me ouvir. Para Rhodes, apesar de tudo, esse time ainda era um experimento válido. Tony se defende, lembrando que não disse nada. Mas Tony se preocupa com a Estrela de Fogo. Pouco depois, Raio Azul pede que a Ruiva pare. Ele não entende o que aconteceu afinal. Achava que ela gostava de Tony Stark. Angélica responde que acha que não agrada a maioria das pessoas.
talvez por seu cabelo ruivo ou por ser mutante. Até seus professores, que deveriam ajudá-la a entender como era diferente e como poderia se encaixar nesse mundo. Raio Azul diz que isso não pode ser verdade e pede que ela o acompanhe. Ele precisa chegar à prisão antes do toque de recolher. Enquanto voam juntos, Raio Azul comenta que muitas pessoas não sabem a verdade sobre Angélica. Alguns acham que ela se juntou a Orcs como espiã para os X-Men, enquanto outros pensam que ela só esperava para ver quem venceria. Mas Raio Azul não está perguntando, ele não se importa. Aquela não era sua luta. Ele estava na prisão o tempo todo e não sabe como alguém deveria saber o que é certo ou errado. Angélica responde que sabe porque fez o que fez, e para Raio Azul isso é o que importa. No entanto, ele fica intrigado e quer saber por que ela se juntou a Orcs. Angélica explica que foi pelas crianças. Apesar disso, agora os mutantes são crucificados pela imprensa. Muitos acham que a Orcs tinha razão, e alguns chamam os mutantes de assassinos impiedosos. Ninguém entende como ela se sentiu naquela época. Eles passaram de viver na casa da árvore para morar nos esgotos. Raio Azul tenta mostrar empatia com um abraço. Em resposta, Angélica o beija, mas Raio Azul a afasta e pede que a ruiva não entenda mal. Angélica pergunta se ele está saindo com alguém na prisão, e Raio Azul responde definitivamente que não. Ele explica que, se deixar levar e ficar com Angélica, Tony o expulsará do time. Além disso, ele não bebe. Seu pai já bebeu o suficiente para toda a família. Por mais que o beijo tenha sido bom, ele acha que Angélica está com a cabeça bagunçada. Ela sofre de estresse pós-traumático. Angélica pergunta do que ele está falando, e Raio Azul pergunta se, quando ela estava com a Orcs, podia andar por aí livremente. Ela responde que não, mas Raio Azul não terminou. Enquanto os guardas se aproximam, ele volta a perguntar se eles controlavam cada aspecto de sua vida, se eles a vigiavam e desconfiavam de Angélica, se ela tinha medo de estar em um confinamento solitário. E agora, ela está lá fora lutando contra robôs malucos de novo, quando deveria estar cuidando de si mesma e não do mundo. Estrela de Fogo percebe que Raio Azul pode ter um pouco de razão, ou quem sabe, acertou em cheio. Ele confessa que gostou do beijo da ruiva e que, em outro lugar e em outro momento, tudo poderia ser diferente. Mas ele acredita que Angélica vai melhorar, que vai colocar a cabeça no lugar, pois ele acredita nela. E assim termina essa edição. E aí, pessoal, o que acharam de Vingadores da Costa Oeste 4? Nem preciso falar que Raio Azul anda roubando a cena em todas as edições, apesar de toda a trama com Ultron. Será que veremos Shed em breve no UCM? Por enquanto é isso, não se esqueçam de apoiar o canal com um like, se inscrever e ativar o sininho para não perder as novidades. Valeu e até o próximo vídeo!